E aí, alunos? Aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar a apostila Aprender Sempre do nono ano do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. Essa é a parte 3 e também parte final e vai das questões 24 a 35. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para novos conteúdos. 24. Observe a charge. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Então, a gente tem uma imagem de uma casa com uma rede já velha, gasta, remendada, com uma família, com um pai e uma mãe e muitas crianças. E ao lado, né, rede social, para fazer exatamente uma comparação, aí, uma ligação entre a rede social que a gente usa, né, Facebook, Instagram, entre outras, e a rede social que a charge apresenta, que é uma família numa rede, compartilhando aí, dividindo o espaço. Então, daí vamos às perguntas. Que rede social é essa? Quer saber a rede social da charge. Então, a rede social da charge é uma rede real, é uma rede de verdade, uma rede literal, em que uma família está todos ao mesmo tempo, né, na rede. Quem são os usuários dessa rede? Os usuários são toda a família, né, que vivem na mesma casa. E qual a crítica apresentada na charge? A crítica aqui, existem duas na realidade. A primeira é uma crítica à falta de acesso à tecnologia. Então, quando o pai que está na rede com tantas crianças e com a mãe diz rede social aqui em casa é outra coisa, ele quer dizer também que eles não têm acesso à rede social, que a única rede social que eles têm é essa rede que eles socializam, digamos, entre todos. A outra rede social, que seriam as da internet, eles não têm acesso. Então, essa é a primeira crítica, a falta de acesso à tecnologia pela população mais pobre. E a segunda crítica seria a falta de planejamento familiar das famílias mais pobres, que por uma série de motivos, né, bastante complexos para resumir aqui, as famílias mais pobres têm uma maior dificuldade no planejamento familiar para que tenham um número mais contido de filhos, né? Então são motivos bem complexos, mas vocês podem só resumir dizendo que a segunda crítica é a dificuldade das famílias mais pobres em fazer o planejamento familiar. 25. Observe os dois outdoors. Mais força no inglês. Você não lê, não fala, não entende inglês? E aí tem alguns elementos que são letras menorzinhas que a gente não consegue ler, mas dá para entender que são outdoors, né, fazendo propaganda de cursos de inglês, no caso de escolas diferentes, cada uma é de uma. Observe o tamanho das fontes usadas nos textos, as imagens usadas, as relações que as imagens estabelecem com o texto verbal. Então, quando ele fala tamanho da fonte, né, é o tamanho da letra que foi utilizada dentro do texto. As imagens, no caso, que foram utilizadas, e as relações que essas imagens vão estabelecer com o texto. Essa questão é somente leitura, a gente vai interpretar para depois a gente poder comentar as questões seguintes. Quando ele fala aqui mais força no inglês e tem uma pessoa abrindo a blusa e mostrando embaixo a bandeira dos Estados Unidos, que é o país de referência da maior parte dos cursos de inglês, está fazendo uma referência aos super-heróis, tal, né, o super-homem, por exemplo, que aí tirava a roupa, já estava ali com um uniforme de super-herói por trás, então dá toda essa ideia de força realmente à imagem, então a gente associa isso com o que está escrito. E aí aqui também tem uma referência, só que é uma referência aos 3 macacos sábios, que são aqueles macaquinhos que a gente vê em uma série de lugares, né? Então tem um macaquinho fechando o olho, um macaquinho fechando a boca com a mão, né? E um fechando um ouvido. E aí já seria que simbolizaria, né, tipo, não vejo, não falo e não ouço. E aí eles fizeram essa referência aos 3 macacos sábios. Eu vou colocar a imagem deles aqui para vocês poderem sacar, né, a referência. E aí, no caso, tipo, a pessoa não lê, não consegue ler em inglês, não consegue falar e não consegue, quando está com as mãos no ouvido, não consegue entender o que
houve. E aí eles como curso de inglês vão oferecer a solução para isso. Só uma observação extra, os 3 macacos sábios originais são esculturas que ficam na porta de um templo no Japão. E aí eles ficaram muito famosos e com base neles foram fazendo diversas outras esculturas e ilustrações dos 3. 26. Nessas 3 imagens, vimos que muitos recursos são usados para chamar a atenção nas charges e nas campanhas publicitárias. E no texto verbal, como chamar a atenção do leitor? Aqui, pessoal, ele não quer saber como as campanhas, na parte de texto verbal delas, chamaram a atenção do leitor. Não é isso que ele quer saber. Ele não está perguntando especificamente das campanhas que nós vimos na questão 25, né, no caso dos outdoors. Não, ele não quer saber especificamente disso. Então, ele usou os outdoors para que a gente lesse, refletisse, pensasse, como um exemplo, para daí ele perguntar, de uma maneira geral, como no texto verbal é feito para chamar a atenção do leitor. Se no texto não verbal tem uma série de recursos, né, na imagem para chamar a atenção, e no texto verbal, como que é feito para chamar a atenção do leitor dentro de um texto publicitário? Então a gente vai colocar ele de uma maneira geral também, porque a pergunta quer saber de uma maneira geral. O que pode ser utilizado? O negrito é uma opção. Por exemplo, olhando aqui embaixo, nesse texto, a chuva é um trecho que está em negrito. O que é negrito? É quando a fonte está assim com a cor mais escura, mais forte, mais carregada. A gente chama de negrito, né? É a cor mais escura. Também tem uma outra opção, que é a caixa alta, que é utilizada para chamar atenção. Então, por exemplo, aqui nesse texto, ele não está em caixa alta. Já aqui, ele está no que a gente chama de caixa alta, que é quando as palavras estão, quando as letras, né, as palavras estão todas em maiúscula. Então, aqui no título, ele está em negrito, mais escurinho, e também está em caixa alta, porque todas as letras estão em maiúscula. Esses são os dois recursos. As aspas também podem ser utilizadas, a pontuação também pode ser utilizado uma palavra estrangeira ou várias palavras estrangeiras, né, palavras de outro idioma, e também repetição de palavras. A repetição de palavras, se eu usar de maneira inadequada, ela vai deixar o meu texto mais desagradável, mais feio. Mas se eu utilizar com sabedoria, de uma maneira bacana, adequada, aí ela vai ter um efeito contrário, ela vai ter um efeito de reforçar um efeito de sentido, de melhorar o texto, tá? Então, em resumo, o que pode ser colocado? Negrito, caixa alta, aspas, pontuação expressiva, palavras estrangeiras, palavras repetidas, são algumas coisas que vocês podem colocar aqui para responder a 26. 27. Leia o texto atentamente. A chuva. A chuva derrubou as pontes. A chuva transbordou os rios. A chuva molhou os transeuntes. A chuva encharcou as praças. A chuva enferrujou as máquinas. A chuva enfureceu as marés. A chuva de canivete. Pulei uma linha. A chuva e seu cheiro de terra. A chuva com sua cabeleira. A chuva esburacou as pedras. A chuva alagou a favela. A chuva de canivetes. A chuva enxugou a sede. A chuva anoiteceu de tarde. A chuva e seu brilho prateado. A chuva de retas paralelas sobre a terra curva. A chuva destroçou os guarda-chuvas. A chuva durou muitos dias. A chuva apagou o incêndio. A chuva caiu. A chuva derramou-se. A chuva murmurou meu nome. A chuva ligou para a brisa. A chuva acendeu os faróis. A chuva tocou a sirene. A chuva com a sua crina. A chuva encheu a piscina. A chuva com as gotas grossas. A chuva de pingos pretos. A chuva açoitando as plantas. A chuva senhora da lama. A chuva sem pena. A chuva apenas. A chuva empenou os móveis. A chuva amarelou os livros. A chuva corroeu as cercas. A chuva e seu baque seco. A chuva e seu ruído de vidro. A chuva inchou o brejo. A chuva pingou pelo teto. A chuva multiplicando insetos. A chuva sobre os varais. A chuva derrubando raios. A chuva acabou a luz. A chuva molhou os cigarros. A chuva mijou no telhado. A chuva regou o gramado. A chuva arrepiou os poros. A chuva fez muitas poças. A chuva secou ao sol.
É um texto do Arnaldo Antunes. Essa questão é apenas de leitura e interpretação, então eu vou comentar aqui o texto para depois a gente poder responder a questão seguinte. Percebam que a primeira coisa que chama a atenção é a repetição da palavra chuva. Então, é um texto curto, com muitos pontos. Percebam que não tem vírgula, não tem ponto de exclamação e não tem ponto de interrogação. A única pontuação que ele tem aqui é o ponto mesmo. Então, ele vai colocando frases curtas e ponto. Frase curta, ponto. Frase curta, ponto. Frase curta, ponto. E vai repetindo assim o texto todo, tá? E, além de ele usar frases curtas e o ponto separando uma da outra, ele também repete a palavra a chuva, né? Repete a expressão a chuva no começo de cada uma dessas frases. Sem exceção de nenhuma, ele vai repetir, né, a chuva. E ele também usa, isso dá um efeito de paralelismo, né, de paralelo entre as frases. Aí percebam também que conforme a gente vai lendo o texto, se vocês quiserem reler em voz alta ou mesmo ouvir de novo a minha leitura, vocês vão notar que conforme a gente vai lendo em voz alta, vai falando a chuva, a chuva, a chuva, a chuva, a cada trechinho, esse efeito que tem na expressão a chuva dá uma sensação de chiado, né, por causa do som do CH, que de certa forma remonta, relembra a gente ao próprio som da chuva. Então, o efeito da repetição da palavra chuva, a intenção do autor quando repetiu é dar essa sensação na gente, né, de lembrar realmente do som, da sensação da chuva. Então, não é assim, sem querer que está repetindo, tem uma intenção do autor para repetir isso. Daí percebam que quando eu repito as palavras de uma maneira intencional, bem pensada, bem calculada, bem feita, o efeito é legal, é positivo. Agora, se eu repetir sem essa intenção, repetir por repetir, sem pensar nesse efeito, aí a chance da minha repetição criar um efeito ruim existe, tá? E aí percebam que aqui também ele vai falar dos efeitos que a chuva causa, tanto efeitos positivos quanto efeitos negativos. Então, por exemplo, quando ele diz a chuva regou o gramado, uma coisa bacana, né? A chuva foi lá, molhou as plantinhas, beleza, uma coisa, regou o gramado é uma coisa boa, uma coisa positiva. Mas já aqui, a chuva alagou a favela, aí já é um aspecto negativo da chuva, e realmente a chuva tem essa característica de poder ser algo positivo em determinados contextos ou situações, ou mesmo uma coisa negativa, dependendo da situação. E um outro aspecto importante aqui, que é a repetição da palavra chuva e a repetição das sentenças causa, é também a ideia de que ele não está falando de qualquer chuva, né? Ele está falando de chuva constante, né? De bastante chuva. 28. Responda. Quais recursos expressivos foram usados no texto? Então, aqui o que a gente tem no texto? A gente tem a repetição da palavra chuva como um recurso expressivo. A gente tem também a pontuação, a repetição dos pontos, o uso de frases curtas. Então, para resumir de uma maneira geral, pode colocar a repetição da palavra chuva no início de todas as frases, o uso de uma pontuação expressiva, a repetição de ponto várias vezes e o uso de frases curtas. B. Qual efeito esses recursos expressivos causam no leitor? Então, todos esses recursos que nós comentamos na letra A, eles causam no leitor a sensação da própria chuva e o leitor consegue sentir quais são os efeitos dessa chuva constante e os efeitos que ela causa também nas pessoas, na natureza, etc. Então, se a gente quisesse resumir, poderia dizer que os efeitos causados no leitor são o de sentir, né, o efeito constante da chuva e também as consequências que a chuva traz. 29. Leia a tirinha. Romeu e Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte.
Pensei que fosse conjuntivite. Aqui essa questão é só leitura e eu já vou explicar ela junto com a questão 30, tá? 30. Explique o humor da tirinha. Ele quer saber por que essa tirinha tem graça. Ou deveria ter, né? Porque a questão de achar graça é uma coisa meio pessoal, né? Às vezes eu posso achar e você não, ou o contrário. Enfim, o que acontece nessa tirinha? Ele pergunta que olhar é esse, da mulher, né? Você vê que a mulher tá ali mesmo com um jeitinho meio cabisbaixo. E ela fala que tá triste, magoada, desiludida, sozinha, fala de todos os sentimentos, né? Mostra aí que a saúde mental dela não tá boa, que ela não tá se sentindo bem. E ele fala, tipo, ele nem levanta direito o olho do jornal, nem se relaciona direito com ela. Ele fala, ah, não, beleza, sorte, pensei que fosse conjuntivite. Quer dizer, quando ela começa a desabafar, a gente tem a sensação de que ele vai ter alguma empatia com ela, que ele vai se solidarizar de alguma maneira com ela, que ela tá aí desabafando tudo que ela sente. Mas ele não faz isso em momento nenhum. E aí essa expectativa que a gente tem de que ele vai se solidarizar com ela, essa expectativa é acabada, ela é rompida pelo choque de realidade que a gente tem quando vê que ele trata todo o sentimento dela com o maior descaso. Então tem essa quebra de expectativa e ele tem todo esse descaso com os sentimentos dela, porque ele acha que uma conjuntivite seria pior no caso do que o dano emocional. Então, o humor da tirinha está justamente nisso. O homem acredita que a conjuntivite seria muito pior do que todo o dano emocional que ela falou, que ela está sentindo, todos os problemas e todos os sentimentos que ela tem. Então, para ele, a conjuntivite é muito pior que tudo isso e ele trata com pouco caso, com descaso, todo o sentimento que ela tem. É isso, é aí que está o humor da tira. 31. Leia o texto a seguir. Aqui nesse texto, gente, só da gente bater o olho, a gente já vê que ele é, de certa forma, semelhante ao texto anterior que a gente viu, mas só que um pouquinho mais picado, né, mais fragmentado. Então, eu vou ler, comentar, para depois a gente responder as questões que seguem. Circuito fechado. Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadoras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço. Relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros. Pasta, carro, cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarros, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel. Mictório, pia. Água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro, maço de cigarros, caixa de fósforos, paletó, gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos. Xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro.
cigarro e fósforo. Televisor, poltrona, cigarro e fósforo. Abotoadoras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água. Chinelos, coberta, cama, travesseiro. Então é um texto do Ricardo Ramos. Agora vamos entender esse texto antes de responder a questão seguinte. Ele fala circuito fechado e isso dá a ideia de repetição. A gente percebe no texto que, através de todos os objetos que ele vai mencionar, a gente consegue ver a rotina da pessoa em questão, ver a rotina do cidadão, que no caso é um homem, né? A gente percebe por palavras como mictório que é um homem, paletó, a gente percebe que é um homem no caso. Então, ele vai falando, né? Chinelos, vaso, descarga. Quer dizer, ele levantou, pôs o chinelo, foi usar o vaso, deu descarga. Aí vai falar de toda a higiene dele, né? Escovar o dente, cuidar do cabelo, etc. Daí ele vai pegar a carteira, vai pegar a chave e tudo mais. Aí, com tudo isso, a gente vai percebendo que ele vai chegar no trabalho, vai trabalhar, né? Vai fazer todo o trabalho burocrático dele ali, né? Relacionado a papel, né? A gente percebe que é alguém que trabalha ali na parte publicitária, provavelmente, porque ele fala esboços de anúncios, projetos de filme, etc. E, né, fala também ali dos hábitos, né, da questão da alimentação, né, do que essa pessoa, esse homem consome, de escovar os dentes, né? Então a gente percebe que ele tem aí o momento da hora do almoço, né, os pratos, os talheres, etc. E aí depois ele vai voltar para o trabalho, vai fazer mais o trabalho dele, aí ele vai pegar o carro, vai voltar para casa, vai tirar roupa, vai descansar, vai tomar banho, vai dormir e, como é um circuito fechado, no dia seguinte vai acontecer tudo de novo. Então a ideia é mostrar a repetição da rotina de trabalho de um homem comum. E observem que esse texto, de maneira semelhante ao outro, ele tem frases curtas e aí um ponto. Frase curta, ponto. Só que no outro não tinha vírgula e nesse já tem. E como aqui ele tem as vírgulas separando os substantivos, a sensação é de que o texto fica mais picado, né? Tanto que vocês perceberam que eu fui dando diferença na entonação e na pausa, quando era vírgula e quando era ponto. Então o texto fica bem picadinho, né, por conta de todas essas vírgulas, por causa de todos esses pontos. E aí notem também que ele tem não apenas, mas basicamente só substantivo. Ele tem algumas palavras que ligam os substantivos, então, por exemplo, aqui maço de cigarros, né, tem a palavrinha de, caixa de fósforos, né, embora tudo, caixa de fósforo, tudo seja um conceito, um nome. Maço de cigarros, tudo seja um conceito, um nome, um substantivo só, né, uma coisa só, o maço de cigarros. Aqui, copo com lápis, né, então tem uma palavrinha ou outra que vai fazer essa ponte, né? Por exemplo, mesa e poltrona. Então, mesa é uma coisa, é um nome, é um substantivo, poltrona é outro. Mas, assim, a grosso modo, basicamente, é um texto feito só com substantivos, né? Só com nomes de objetos, de coisas. Não tem, por exemplo, um verbo. Não tem um nome de uma pessoa. Não tem algo como, vamos supor, ele acordou e se arrumou e foi para o trabalho. Não tem nada do tipo, são só os substantivos e pelos substantivos a gente consegue perceber toda a rotina do cidadão. E a ideia do texto justamente é essa, é um texto só com substantivos, com uma pontuação bastante expressiva e que tem como objetivo mostrar a rotina repetitiva de trabalho de um homem. 32. Quais recursos expressivos foram usados na construção do texto? Aqui a gente pode colocar a pontuação, né? Repetição ali o uso intencional que ele fez das vírgulas e do ponto. Então pode colocar o uso expressivo da pontuação. Também pode colocar as frases curtas e também pode colocar ali o uso de praticamente apenas substantivos. Então, resumindo, o uso constante de substantivos, as frases curtas e a pontuação expressiva. Tudo isso são recursos usados na construção do texto. 33. Qual efeito causa no leitor o uso desses recursos? O efeito causado aqui no leitor é o de perceber a rotina do leitor. Então,
do leitor não, perdão, do homem em questão. O leitor ele consegue perceber toda a rotina deste homem que levanta, vai trabalhar, se alimenta, fuma, esqueci de comentar isso quando eu estava analisando o texto na questão 31, fuma bastante, a gente percebe pela repetição que ele vai falar do cigarro, etc, é uma pessoa que fuma bastante, enfim, mas o efeito é justamente de mostrar toda a rotina de trabalho de um homem que levanta, vai trabalhar, volta para casa, descansa e repete tudo de novo no dia seguinte. 34. Crie seu circuito fechado em um dia letivo. E aí aqui tem todo um espaço, né, as linhas para vocês responderem, e embaixo, os recursos expressivos causam efeitos no leitor, seja por meio da pontuação expressiva, pela repetição de palavras, pelo uso de recursos como o negrito, o itálico e a caixa alta. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão usar o texto que nós acabamos de ler como padrão, como modelo. Então, vocês vão utilizar esse texto como um modelo para fazer um texto parecido, só que com a rotina de vocês. Então, aqui nesse texto tem a rotina desse trabalhador, a rotina de trabalho dele. Vocês vão fazer parecido, só que com a rotina de vocês de estudantes, que ele até fala, né, um dia letivo. Quem tem dia letivo é estudante. Percebam que ele falou dia letivo e fiquem abertos para a decisão de vocês se esse dia letivo vai ser um dia letivo de aula online, à distância, como a gente está tendo agora, ou um dia letivo de aula presencial. Vocês escolhem se querem mostrar a rotina de um dia de aulas dito normal, digamos, né, antes de tudo isso começar, em que vocês iam para a escola presencialmente, ou se querem falar da rotina de vocês agora, num dia letivo com aula à distância. Escolham o que vocês preferirem. O fato é que vocês têm que fazer um texto semelhante a este. Então, o que vocês vão usar? Substantivos, repetição de substantivos, bastante vírgula, ponto, e com isso vocês vão fazendo o texto de vocês. Por exemplo, quando vocês acordam, o que vocês fazem? Sei lá, coloca a pantufa, tira a pantufa, lava o rosto, vai no banheiro, toma banho, escova o dente. Tem gente que escova o dente antes de tomar café, tem gente que escova só depois que toma. Vai colocando isso. Então, por exemplo, vamos supor, você tem um tapete do lado da cama, você pisa no tapete quando você acorda, aí você pode pôr tapete, chinelo, banheiro, água, descarga, café da manhã. O que você come daí no café da manhã? Você toma leite, você come pão, aí você pode colocar leite, pão e assim por diante. Pega tudo que você faz, vai transformando num substantivo e vai colocando. Se você quer falar da rotina sua como estudante nas aulas EAD, celular, caderno, computador, se no caso você está utilizando o computador também, e assim por diante. Então, daí vai utilizando essas palavras para falar da sua rotina, e aí basicamente você vai falar, né, do momento de acordar, da sua higiene, do café da manhã, das aulas, almoço e etc. E faz tudo isso para colocar a sua rotina, beleza? Então, não esqueçam de utilizar essa pontuação expressiva, né? Fazer um uso bem pensado aí das vírgulas, dos pontos, focar em utilizar só substantivo, então não pode colocar os verbos, é só substantivo mesmo, água, pão, caneta, papel, celular e etc. E escolham se vocês querem um dia letivo de aula presencial ou de aula online, e aí façam um texto de vocês. Vocês percebem que não tem muita linha, né? É um texto curto. Vocês podem fazer um rascunho numa folha separada e depois aí passar limpo o resultado final, porque vocês vão ter que pensar, né? Onde que vai pôr vírgula, onde que vai pôr ponto. Então, percebam, vamos supor, se vocês vão mostrar o circuito do banheiro, né, o que vocês fazem no banheiro, tudo que vocês fazem no banheiro, vocês podem separar por vírgulas e depois colocar o ponto quando for mudar de ambiente, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Então, tá aqui o exemplo, eu fiz um pedacinho como se fosse a minha rotina. Então, percebam, ó, despertador, celular, chinelo. Isso é a hora que eu levanto até eu sair da cama. Então, daí, esse momento, eu fui separando por vírgulas e depois pus o ponto final
para separar do momento em que eu vou no banheiro fazer a minha higiene. Daí vem vaso, água, sabonete. E aí ponto para separar esse momento do banheiro. Percebam que dentro do momento banheiro, eu separei entre vírgulas. Aí a hora que eu vou sair do banheiro para ir para a cozinha, eu coloco o ponto. E assim por diante. Aí dentro da cozinha, colírio, leite, pão, fruta. Tudo separado por vírgula, coloquei um ponto, né, para mostrar que saí da cozinha e fui para trabalhar no computador. Então, vamos supor, daí computador, papel, caneta. Elementos que eu poderia repetir durante o texto, né, coisas que a gente faz bastante durante o dia. Celular, a gente vira e mexe, pega o celular para dar uma olhadinha, então dá para repetir a palavra celular em vários momentos. No meu caso, em particular, colírio, que eu preciso colocar colírio no olho algumas vezes por dia, então repetiria também essa palavra colírio. Se a pessoa, de repente, come muito, né, tá sempre beliscando alguma coisa, dá para colocar isso também, né, e assim por diante. Então, só um exemplo para vocês conseguirem visualizar um pouco como pode fazer, e aí vocês vão usar essa ideia, adaptar para a rotina de vocês, de aula ou presencial ou online, e fazer o de vocês, tá ok? 35. Leia o fragmento de um texto sobre nutrição. Se você chegou aos 50 anos varando as noites no escritório, trocando a ginástica por uma horinha a mais na cama, driblando a salada e os grelhados, é bem provável que tenha desistido de levar uma vida saudável, porque é tarde demais. Em driblando a salada e os grelhados, a expressão destacada tem o sentido de A. Disfarçando, B. Enganando, C. Evitando ou D. Ultrapassando. Aqui é uma questão de mais interpretação de texto, e aí ele quer saber o que significa a palavra driblando nesse contexto. Quando fala que a pessoa está driblando a salada e os grelhados, significa que ela não está comendo muita salada nem muita grelhado, está comendo mais assim, coisas mais pesadas, ou seja, ela está evitando a salada e os grelhados. A alternativa correta é a C. Com isso, nós terminamos a parte 3 e também toda essa apostila e também toda a série da Aprender Sempre. Agora eu vou começar a fazer os cadernos do aluno. Fique ligado no canal que logo vem mais novidade. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui e se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!